Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nesse vídeo nós vamos discutir sobre o divergente de um campo vetorial. Eu vou tentar trazer aqui uma certa interpretação geométrica para esse conceito, para conectá-lo com aquelas fórmulas que aparecem às vezes nos livros e a gente às vezes não se dá conta de que de fato no fundo tem uma interpretação geométrica bastante profunda e simples para ser entendida. Então vamos lá, olha. O nosso ponto de partida então vai ser o seguinte: nós temos um certo campo vetorial que pega então pontos do espaço e leva em pontos de um certo valor de grandeza física, vamos chamar de V, no seguinte sentido. Então pegamos R e ele é levado num certo valor que eu vou chamar de V de R para representar, por exemplo, os valores do campo naquele ponto do espaço R. A nossa notação vai ser a seguinte: esse campo ele tem uma componente x, que depende então lá do nosso ponto do espaço x, y, z apontado na direção y, mais uma componente y, que depende de x, y, z, aquele ponto do espaço, né? E, finalmente, a nossa componente z depende de x, y, z apontado na direção k, sendo que essa notação x, y, z é a própria, corresponde exatamente àquele nosso próprio vetor r, né? Que diz o ponto de espaço onde nós estamos calculando o valor daquela nossa grandeza vetorial. Ah, Se você quiser ter uma interpretação geométrica do que significa, a gente poderia pensar uma interpretação física mesmo, né? A gente poderia fixar aqui, então, por exemplo, um sistema de coordenadas e pensar que esse campo V representa, digamos, a velocidade de um rio, né? Então você tem lá o seu rio andando aqui assim, digamos que ele esteja correndo em um certo sentido bem específico, que é caracterizado exatamente por aquele ponto do espaço. Vou chamar esse ponto aqui de, por exemplo, R, e você diz, ó, naquele ponto do espaço eu tenho um certo valor de velocidade que caracteriza lá o meu rio, dado por esse vetorzinho V apontado na direção R. Ótimo. Tem uma grandeza física que nos ajuda a caracterização de campos vetoriais, que é o fluxo desse campo vetorial por uma certa superfície. Então, por definição, gente, o fluxo nada mais é. Então, você me dá o campo, me diz qual é a superfície que ele atravessa e calculamos essa grandeza como uma integral de V produto escalar com ds, olha, por aquela sua superfície S. Qual que é a ideia, então, o sentido físico dessa grandeza? Se nós calcularmos, por exemplo, as unidades, nesse nosso caso particular aqui, a gente está pensando, por exemplo, como um campo de velocidades de um rio, em unidades essa grandeza é dada por, então, velocidade é dada em metros por segundo, a superfície é dada em metro ao quadrado, e nós ficamos aqui com 1 metro cúbico por segundo, de modo que o fluxo represente exatamente o volume de água que atravessa uma certa superfície S por unidade de tempo. Você poderia pensar que essa sua superfície S fosse, por exemplo, né, um bambolê colocado aqui no seu rio, sendo que essa é uma superfície orientada, né? Então ela tem em cada ponto ela tem um certo vetorzinho normal à superfície. Então esse é o nosso vetor S, ele é perpendicular à superfície e o módulo dele fornece para a gente exatamente aquela área que o bambolê ah, delimita. Ótimo. Então, é claro que esse conceito também poderia ser generalizado para uma certa superfície fechada. Então, a gente poderia ter lá o nosso campo V espalhado aqui numa certa região do espaço, digamos. E aí a gente poderia delimitar aqui uma certa região espacial volumétrica. Então, é uma superfície que, por sua vez, delimita um volume, né? Vamos chamar essa superfície de dV. E aí a gente poderia prontamente também calcular o fluxo desse nosso campo vetorial por essa superfície que delimita um volume. Nesse caso, a notação que a gente vai usar vai ser a seguinte: então o fluxo desse campo vetorial vai ser exatamente igual a nosso campo produto escalar com o nosso vetor de superfície, né, normal à nossa superfície, para cada ponto lá da sua superfície fechada, e você diz aqui a região espacial em que você vai integrar esse campo. Então, para dizer que essa nossa integral é feita por uma superfície fechada, é comum, então, circular aqui os dois símbolos de integral. Lembra que eu uso dois símbolos de integral para
a representar, então, que eu tenho duas integrações, né? Essa superfície, ela poderia ser parametrizada por duas grandezas, e então, no fundo, você faz duas integrais aqui. Vou deixar um link aqui, se você quiser ver um pouco mais de detalhes sobre o cálculo dessa grandeza. Tem um vídeo que eu gravei explicitamente quando estava discutindo a lei de Gauss, então, no caso do eletromagnetismo, vale a pena dar uma conferida. Bom, com essa definição aqui de fluxo em mãos, a gente poderia pensar assim, olha, eu tenho lá então uma certa região espacial, será que eu consigo caracterizar esse fluxo localmente em analogia com o que eu faço, por exemplo, com massa? Imagina quando a gente quer caracterizar um certo objeto, caracterizar no sentido de massa, sem depender do tamanho do objeto, você usa uma grandeza chamada densidade. Então, por exemplo, se a gente tiver lá um certo pedaço, digamos, de chumbo, o tamanho que você quiser, você consegue caracterizá-lo independente do tamanho, fazendo o seguinte: olha, você pega uma quantidade de massa aqui desse objeto, um certo delta M de chumbo, né? Divide pelo volume e chama essa razão de densidade. Essa densidade ela fica independente do tamanho do objeto e caracteriza somente a substância. Então, e inversamente, se você quiser agora saber a quantidade de massa que você tem numa certa região espacial volumétrica, você multiplica o volume pela densidade e ganha massa correspondentemente. Mas é bom ficar claro que essa é uma grandeza local, né? Você diz, ó, esse objeto aqui localmente tem certa densidade. Localmente no sentido de não depender do tamanho. Será que a gente consegue fazer um cálculo similar, mas agora para o fluxo? A resposta é sim, e esse vai ser o cálculo que nós vamos fazer agora. Olha. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um certo paralelepípedo aqui no espaço. Vamos desenhá-lo aqui. Nós vamos orientar essa superfície. Vamos chamar um sistema de coordenadas aqui de x, y, z, por exemplo. Essa aqui vai ser a nossa direção x. Essa aqui vai ser a nossa direção y. Essa aqui vai ser a nossa direção z. E esse paralelepípedo, ele tem então, esse ponto dele aqui vai ser caracterizado como XYZ, e para obter cada uma dessas outras superfícies, eu dei um salto nas direções correspondentes, né, de x, y, z. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele tem coordenadas x mais delta x, y e z, por exemplo. Esse ponto de cá, só para deixar claro o que nós estamos fazendo, seria o x mais delta x. Aí você andou também na direção y, né? Mas manteve z constante, estava lá no plano, né? E assim sucessivamente, né? O que nós vamos fazer agora? Olha, nós vamos tentar caracterizar o fluxo de um certo campo vetorial por essa superfície fechada que é delimitada por esse nosso paralelepípedo. Então eu vou fazer um desenho aqui para representar então o nosso campo vetorial V, seguindo a notação que nós estamos usando, né? Então está aí esse nosso campo vetorial V. Eu gostaria de calcular o fluxo desse campo vetorial por essa nossa superfície fechada que delimita então esse paralelepípedo aqui. Para fazer isso, olha, eu vejo que essa superfície fechada ela é composta pelas 6 faces laterais desse meu paralelepípedo. Eu vou chamar cada uma delas de, vou fazer uma numeração aqui, para não carregar muito desenho, nós vamos fazer em duas delas e vocês vão se convencer rapidamente que o cálculo para todas as outras é totalmente análogo. Então vejamos, olha, vou chamar essa superfície aqui, nessa face, de S1 e a oposta a ela vou chamar de S2. Essa superfície S pode ser orientada, nós vamos orientá-la aqui. Vou chamar esse vetor de delta S1 e nós podemos prontamente calculá-lo. Olha, a superfície está apontada na direção I e o módulo dela é dado por base vezes altura, exatamente delta Z vezes delta Y. Então nós ficamos com delta Y, delta Z, apontado na direção I. Oposto a ela está lá o nosso S2, também podemos calcular aqui o nosso vetor de superfície. Vou chamar esse aqui de um certo delta S2.
e ele é exatamente oposto ao meu delta S1, né? Então ele pode ser escrito como menos I, vou colocar na ordem, né? Então, menos delta Y, delta Z, apontado na direção I. Aí você pode fazer o mesmo para as duas superfícies, a de cima e a de baixo, analogamente. Depois, essa está na nossa frente e aquela lá oposta a ela. Mas vamos fazer o cálculo para 1 e 2, depois a gente vai entender aqui uma certa regularidade nesse cálculo. Então, o que eu gostaria de calcular? Eu gostaria de calcular, então, o fluxo desse meu campo vetorial V por essa minha superfície fechada, que é o meu paralelepípedo. Eu vou colocá-lo aqui assim, olha, para ficar bem didático. Então, isso vale exatamente, vamos ver, olha, eu vou fazer campo calculado sobre a minha superfície S1. Então, vou usar essa notação para dizer que eu estou calculando esse meu campo vetorial ao longo da superfície S1. Então, produto escalar com o meu delta S1, mais campo superfície S2, produto escalar com delta S2. E eu faço isso para as outras 4 superfícies, né? Eu vou escrever aqui, olha, mais somatório do meu V, que seria o meu campo vetorial calculado em cada uma das superfícies. Eu vou chamá-la de I, produto escalar com delta SI. Eu já peguei o 1 e o 2, falta então fazer esse somatório indo do 3 até o 6, né? Seriam as 4 superfícies que eu não escrevi explicitamente, só escrevi a 1 e 2. Quanto é que dá isso? Vamos ver, olha. Bom, quando eu faço esse produto escalar, eu tenho minha delta S1 apontada na direção I. Quando eu faço o produto escalar do delta S1 com o meu campo vetorial, o produto escalar ele é distributivo, então as componentes Y e Z do meu campo, elas morrem. E de fato, veja só, olha, a gente poderia, pelo menos esse aqui eu vou escrever explicitamente, nós ficaríamos com o que? Olha, você tem a componente X do campo calculado lá em S1, apontado na direção I, mais a componente Y do campo calculado sobre aquela superfície apontado na direção J, mais a componente Z do campo sobre aquela superfície S1 apontado na direção K. E o seu delta S1 vale delta Y, delta Z apontado na direção I. Quando você faz o produto escalar, fica I escalar com I dá 1, I escalar com J dá 0 e I escalar com K dá 0. Só te sobra então aqui Vx calculado sobre a superfície S1, delta Y, delta Z. E, analogamente, olha, a diferença do nosso segundo termo é que o delta S2 está apontado na direção menos I. Então a gente vai ficar aqui com menos Vx apontado na direção, calculado sobre a superfície agora S2, multiplicado por delta Y, delta Z, mais esse somatório. Vou escrever assim, para não carregar muito o nosso desenho. Aquele somatório dos outros três termos. Vejamos então, qual é. Você deve concordar comigo que a única diferença entre os pontos das superfícies S1 e S2 foi um shift na direção X. Então essa expressão aqui, ela fica por sua vez resumida ao seguinte, olha, vai ser um Vx calculado em x mais delta x e os mesmos pontos aqui, y e z, menos Vx calculado em x, y e z. Então o y e z são os mesmos, o que eu mudo de uma superfície da 1 para 2 é um shift na direção x. Isso tudo multiplicado pelo meu delta y vezes delta z mais aquele nosso somatório. Bom, seguimos, olha. Agora, a gente tem aqui uma diferença de uma função calculada no ponto mais um incremento menos a própria função no ponto. Mas essa expressão aqui, se nós usarmos aquela nossa aproximação das derivadas, vou deixar o link do vídeo que eu falo exatamente sobre isso aqui na descrição. Você pode dar uma conferida lá, vale a pena. Essa função ela pode ser aproximada pelo seguinte, olha, é a função calculada no ponto. Vamos usar aquela principal aproximação, a principal aplicação das derivadas, que é fazer a aproximação. Então, função calculada no ponto mais o incremento é exatamente a função no ponto
mais derivada da função em relação a x vezes o incremento, mais termos de ordem superior em ΔX, mas eu vou só em primeira ordem aqui, no fim das contas. Vou jogar esses termos de ordem superiores fora. Agora, olha, essa expressão, então, finalmente ficou resumida ao seguinte. Nós ficamos aqui com derivada de Vx em relação a x, multiplicado por ΔX, ΔY, ΔZ. Se a gente fizesse as mesmas contas aqui para os nossos outros 4 termos desse nosso somatório, nós teríamos uma coisa totalmente análoga. A diferença seria que, quando nós olharmos para aquelas superfícies que têm um salto na direção y, nós ficaríamos com derivada de Vy em relação a y, multiplicado por aquele ΔX, ΔY, ΔZ. E analogamente, para aquelas duas superfícies que estão afastadas na direção, tem só um shift na direção z, nós ficaríamos com mais derivada de Vz em relação a z, multiplicado por ΔX, ΔY, ΔZ. E, com todo rigor, se você quisesse não perder termo nenhum aqui, você poderia colocar os seus termos de ordens superiores, que nós vamos chamar aqui, dependendo então desse meu ΔX, ΔY e ΔZ. E essas funções que compõem o nosso campo vetorial, as funções Vx, Vy e Vz, elas são bem comportadas. Tecnicamente nós chamamos essas funções de diferenciáveis, no sentido de que quando eu pegar esses meus termos de ordem superiores aqui e dividir por ΔX, ΔY e ΔZ, esses termos de ordem superior vão mais rápido para zero do que essa combinação do produto dos três. Bom, finalmente nós ficamos então com vamos escrever essa expressão toda resumida aqui. Nós ficamos assim, olha. Eu noto explicitamente que essa combinação é a mesma para os 3 fatores de interesse. E essa combinação, geometricamente, é exatamente o volume daquele nosso paralelepípedo. Ora, então eu vou escrever assim, o fluxo daquele meu campo vetorial V ao longo daquele meu paralelepípedo, minha superfície fechada, né? Dividido pelo volume desse paralelepípedo é exatamente igual a uma combinação bem específica. Olha só, componente x, componente y, componente z, combinada com uma componente x, uma componente y e uma componente z. Isso tem cara de produto escalar. Então eu vou pegar um vetor, esse vetorzinho aqui, olha, que nós chamamos de nabla, ele é, na verdade, um operador diferencial. Então, o que ele faz? Ele tem componente i derivada em relação a x, mais componente j derivada em relação a y, mais componente k derivada em relação a z. Esse vetor, então, visto como um operador, tem 3 componentes, e quando eu faço o produto escalar desse vetorzinho exatamente com o meu v, eu ganho aqueles 3 termos somados, né? Lembra que eu já dividi pelo ΔX, ΔY, ΔZ, que era aquele meu volume do meu paralelepípedo, né? Mas, com todo o rigor aqui, deixamos termos de ordens superiores, dividido pelo, então, volume do meu paralelepípedo, e eu mando esse volume para zero. No limite, então, do meu volume ir para zero, eu fico exatamente com o quê? Olha, lembrando que aqueles termos de ordem superior vão mais rápido para zero, então esse fator aqui morre, e eu fico então finalmente com limite, quando o volume vai para zero, do meu fluxo de um certo campo vetorial V por uma superfície fechada que delimita um volume, dividido por esse volume, o volume aqui nós mandamos para zero, né? Exatamente igual àquela combinação específica de fazer o produto escalar do meu operador nabla com o meu campo vetorial. Opa, mas você agora já sabe, olha. Quando eu divido uma grandeza pelo volume e mando o volume para zero, eu estou falando de densidade. Densidade de quê? Nesse caso aqui, nós ganhamos então densidade. Eu vou colocar um volumétrica para a gente não se perder, né? Então, densidade volumétrica de fluxo.
com isso nós temos uma interpretação geométrica para essa combinação de produto escalar do meu vetor nabla com o meu vetorzinho campo vetorial V. E isso é o que nós chamamos do divergente do nosso vetor, né? Então esse aqui é usualmente escrito na literatura também como div de V, representando então o divergente. Ora, mas se você tem agora a densidade de uma grandeza, para encontrar essa grandeza, o que você faz é integrá-la no volume. Bom, podemos fazer isso então. Se eu conheço localmente a densidade volumétrica de fluxo, para encontrar o fluxo de um certo campo vetorial por uma superfície fechada que delimita um certo volume V, tudo que eu tenho que fazer é integrar essa densidade volumétrica ao longo daquele volume. Opa, ganhamos naturalmente o que é conhecido então como teorema de Gauss, certo? Ou teorema da divergência. Então, basta que a gente faça então uma conta razoavelmente simples, né? Nós calculamos explicitamente aqui o fluxo do nosso campo vetorial por uma certa superfície fechada, mandamos aquele limite para zero, encontramos aqui então a densidade volumétrica de fluxo daquele nosso campo vetorial, e finalmente, se você quiser, em contrapartida, encontrar então o próprio fluxo, basta, por uma certa superfície fechada que delimita um volume, basta integrar a densidade, né? E aí nós ganhamos o próprio fluxo. E esse, no fim das contas, é o próprio teorema de Gauss. Com isso, então, nós concluímos essa interpretação geométrica por divergente de um vetor, como densidade volumétrica de fluxo, fazendo uma conta razoavelmente simples, né? Tudo que nós fizemos foi olhar o fluxo por um certo volume, mandamos esse volume para zero, e ganhamos com isso essa interpretação simples e, como consequência natural, chegamos no próprio teorema de Gauss da divergência. Se você gostou então desse vídeo, deixa um like, comentários, críticas, sugestões, etc. Pode me mandar e-mail, mandar aqui no próprio YouTube. Se inscreve, ajude a espalhar o canal, certo? Vamos tentar divulgar conhecimento aí, física, com um pouco de conceito de matemática conectado, né, de maneira bastante profunda e mais clara possível. É isso, gente. Então, obrigado e até mais. Tchau.